Boa noite, Daniel. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo beleza? Boa noite. Tudo em paz. Muito bom ter você aqui com a gente nesse momento. É muito importante para nós, né? Então, ter gente especial com a gente é melhor ainda, né? É uma realização que a sua presença abrilhanta muito, né? E é muito bom, né, compartilhar esse momento aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho importante espaços como esse, né? Não estou conseguindo acompanhar as palestras por conta das demandas, né? Muitas demandas, mas estou observando aí os stories, estou observando aí as marcações no Instagram. Sei que é uma honra, eu agradeço a oportunidade, eu acho que é sempre importante quando a gente consegue falar sobre saúde, né? Mesmo que seja em um cenário diferente, né? Um cenário complexo, um cenário de desafios, mas é importante verificar aí o engajamento de vocês, o movimento de vocês, apresentar aí para a comunidade de uma forma geral, né, profissionais de excelência aí para falar de um tema tão importante que é a saúde, né? De uma forma geral e com foco aí na questão da saúde pública, né? Então dizer que eu fico feliz quando eu vejo alunos agora colega de profissão, né, Silas? Já se movimentando aí e tentando fazer com que as coisas aconteçam aí de uma bacana, fez mesmo, certo? Então, eu só vou confirmar contigo se sua tela está compartilhada para você poder começar. Certo. Eu vou verificar aqui, a Jéssica já finalizou aí como é que eu devo clicar nessas plataformas, a gente está em processo de adaptação também, né? Vou verificar aqui se eu consigo. Eu clico aqui na segunda, é isso, Jéssica? No segundo monitor ou no primeiro, na hora que eu clico aqui depois? Eu sou meio ainda. Tem o nome Share Screen. Você clica Isso, logo nesse embaixo do nome nome do da lado de. imagem. É Tem uma TV. um monitorzinho Certo. no formato de monitor. Pronto. E depois eu clico onde? No primeiro, no Tela segundo, inteira. Tela inteira. Logo no primeiro. na primeira? Isso. Isso. Ok. Vou tentar aqui. Compartilhar. Vamos lá. E aí? Não Apareceu apareceu. para vocês aí? Apareceu. Apareceu. Chegou. Beleza. Então, é bem parecida com a plataforma do Google Meets, não é isso? Isso é parecido. Prontinho, Dan. Pode ficar à Podemos começar? vontade. Isso. Qualquer coisa é só chamar. Estamos aqui. Pronto. Gente, então boa noite. Meu nome é Daniel Alberto, né? Os meninos já sinalizaram aí. Eu sou psicólogo, né? Tenho especialização em saúde mental, né? E tenho aí o mestrado em saúde coletiva, né? E tenho aí, fui convidado aí pelos meninos para apresentar uma temática importante, né? Nesse congresso. E é um tema que eu gosto muito, né? De debater, de dialogar, que é o tema vinculado ao campo da saúde mental de uma forma geral, né? E aí, mais especificamente, é o desafio, né, de cuidar de uma pessoa com um transtorno mental, né? Cuidar de uma pessoa com uma particularidade aí complexa, que é a questão do sofrimento psíquico, né? Então, eu escolhi bater um papo com vocês hoje, né, sobre o papel da família, né? Qual é o papel da família? A família tem um papel específico, a família tem aí algumas obrigações. Como é que cuida, né? Como é que a gente deve cuidar de alguém que apresenta um quadro tão complexo que é o quadro de adoecimento psíquico, né? E eu tenho buscado muito entender, né,
ouvindo aí, principalmente os familiares, né, a respeito das questões que estão vinculadas aos desafios, né, os desafios de cuidar de uma pessoa que apresenta algumas questões bem amplas, né. Uma perspectiva histórica, nós temos aí a relação da sociedade com a pessoa com transtorno mental, uma relação de distanciamento, né, uma relação de medo, uma relação aí, né, de temor, de apreensão, né, enfim. E a família, durante muito tempo, né, ela foi aí colocada, né, historicamente, a partir de diversos contextos, né? Então, historicamente, a família ela sempre teve um papel aí relacionado à pessoa que sofre aí de algum tipo de transtorno mental, né? Hoje, com as mudanças, com o processo de reforma psiquiátrica brasileira, né, a família ela ganha aí um papel de destaque, né? Porém, né, na literatura a gente encontra uma série de desafios ainda, né? Principalmente quando a gente escuta os familiares e quando a gente escuta os profissionais do campo da saúde mental, de uma forma geral, né? Então, a família ela deve cuidar, né? A família precisa ser cuidada, a família tem obrigações aí no plano de tratamento, no plano de cuidado aí das pessoas com transtorno mental, né? Se a gente for fazer um recorte aí mais especificamente com transtornos mentais severos e persistentes, né? Que são aqueles que estão aí mais presentes nos nossos centros, né? De atenção psicossocial e tentar desenvolver um olhar que seja um olhar de flexibilidade, né? Então, como é que a família ela é chamada? Como é que a família ela é concebida hoje na literatura e no fazer, né? No dia a dia aí dos profissionais que estão lidando com as pessoas com transtornos mentais, né? Então, eu fiz um recorte, né? Fiz alguns pontos, separei alguns pontos para a gente pensar, discutir, dialogar, né? Eu não sei quanto tempo é que eu tenho de apresentação, vocês sinalizem aí, certo? Mas vamos tentar discutir aí, tentar contextualizar a relação e o papel da família no contexto da saúde mental. Antes da gente falar da família propriamente dita, a gente precisa entender o que é saúde mental, né? Volta e meia vocês se deparam aí com alguns questionamentos em relação a esse conceito, né? Tem um conceito oficial, não tem um conceito oficial, existem aspectos que precisam ser levantados aí para a gente verificar qual o quadro, né, de adoecimento do sujeito, qual o quadro de bem-estar desse sujeito. Então, a Organização Mundial da Saúde, né, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, eles pontuam que não existe um conceito oficial sobre o que é saúde mental, né, e vão colocar aí alguns pontos, alguns aspectos que precisam ser observados aí no sujeito para a gente verificar qual é o quadro, né, desse sujeito, qual é o quadro psíquico desse sujeito, certo? Então, eu separei alguns pontos que eu acho que a gente precisa ficar, né, amarradinho aí no nosso entendimento, até a gente chegar na família, propriamente dito, que é o ponto chave, né, dessa discussão, dessa apresentação. Então, saúde mental, ela tem a ver, gente, com essa capacidade que os sujeitos têm, né, de se adaptar às situações, né, que surgem aí no dia a dia, né? Como é que o sujeito lida aí com as questões da mudança? Como é que o sujeito lida com as questões dos desafios, né? Como é que o sujeito lida com as questões aí do novo, né? Enfim, então, diante desse cenário, né, nós podemos tentar observar alguns indicadores de adoecimento, né? Então, a Organização Mundial da Saúde ela vai falar disso, né, de saúde mental muito mais próxima daquilo que nós chamamos de bem-estar, de qualidade de vida. E o sujeito, para estar, né, alinhado com esses pontos, ele precisa se envolver em algumas atividades, né? Atividades produtivas, atividades construtivas, né? O que é, Daniel, né? Atividades produtivas e construtivas. Isso é muito significativo, né? Você está inserido no mercado de trabalho, né? Pode ser uma atividade construtiva, pode ser uma atividade produtiva, pode, né? Como também pode ser um fator de risco para o adoecimento, né? Nós temos uma série de quadros de afastamento das pessoas do campo laboral por algumas doenças do campo do trabalho, né? Então, se envolver em uma atividade educacional, numa escola, numa faculdade, né, também pode ser um fator produtivo, um fator construtivo, mas também pode ser aí um fator de risco, né? Vai depender de como esse sujeito vai se adaptar a essa exigência, vai se adaptar àquele contexto, àquela comunidade educacional, né? Sujeito que consegue se envolver em relacionamentos satisfatórios, né? Ele consegue manter aí uma habilidade nas relações interpessoais, né? Ele consegue estabelecer laços de cooperação, de solidariedade, de
relações amistosas, né, com as pessoas que estão aí no seu contexto familiar, comunitário, social. Esse sujeito que tem uma capacidade de se adaptar às mudanças, né? Nós estamos aí em um mundo acelerado, né, num ritmo de pressão, de exigência, de cobrança, né? Como é que esse sujeito ele vai se adaptar a essa exigência? Como é que ele vai se adaptar a todas essas modificações aí que são impostas muitas vezes aí pelo contexto do capitalismo, né? Então, aquele sujeito que também consegue manter uma flexibilidade em resolver os problemas, né? E entra muito naquela ideia que a gente tem da questão da resiliência, né? Como é que o sujeito consegue se adaptar a essas mudanças, aos desafios, às exigências, né? Ele consegue ter um gerenciamento das emoções e das ideias de forma funcional frente a todas essas demandas que são colocadas na contemporaneidade? Se sim, nós temos indicadores aí de que o sujeito está, né, num processo de bem-estar, né, num processo de bem-estar e de qualidade de vida no campo psíquico, né? E aquilo que é o que a gente chama de o contrário de tudo isso, né? Por isso que eu coloquei de vermelho aí, né? São as mudanças que nos colocam na posição de fazer esse mapeamento, esse rastreamento aí de alguns indicadores de sofrimento psíquico aí no campo, né, da contemporaneidade. São essas mudanças, né, que o sujeito não consegue se adaptar, e aí é importante não só os profissionais do campo da saúde estar atentos a esses sinais, né, a essas modificações, como a comunidade de uma forma geral, né, os familiares, os vizinhos, os amigos, né, entender que essa rede de apoio, que a gente chama hoje de rede de apoio psicossocial, ela não está, né, restrita aos profissionais da saúde e aos familiares, né? Então, hoje nós temos que ampliar o nosso olhar a respeito do movimento, do existir de cada pessoa, para que a gente possa ter aí um movimento, né, de prevenção e de promoção aí no campo da saúde mental. Então, o sujeito que começa a apresentar algumas mudanças significativas, né, em aspectos como a memória, esquecimento, né, na questão da concentração, na atenção, né, um humor, né, o sujeito apresenta mudança rápidas do humor, mudanças abruptas no campo do humor, o comportamento desse sujeito começa a ser um comportamento diferente daquele que era um comportamento corriqueiro, né? O sujeito perde o prazer e o interesse pelas coisas cotidianas, né? Começa a apresentar uma impulsividade, uma agressividade, não consegue gerenciar o estresse de uma forma produtiva, né? Isso já nos coloca numa posição aí de alerta, né? Para que a gente possa aí começar a observar mais esse sujeito, começar a observar mais essa pessoa e a partir desse contato, né, se mostrar disponível para essa pessoa e em cima disso visualizar se existe ou não a possibilidade de encaminhar esse sujeito para um atendimento especializado, né? E aí nós temos algumas orientações, né? Algumas orientações que devem ser colocadas aí, né, em prática nos serviços de saúde, né, de uma forma geral. Nós temos uma série de serviços de saúde hoje, né, vinculados ao campo da saúde mental, né? Nós temos aí esse contexto, os diversos níveis de atenção, né, desde a atenção primária até a atenção de alta complexidade, né? E nós temos aí um caminho, né, que é um caminho fundamental para a gente entender, né, e tentar desenvolver um suporte que seja um suporte assertivo para as pessoas que apresentam sofrimento psíquico, né? O primeiro é a ideia do acolher, né? O acolhimento eu acho que é fundamental desde a atenção básica, né, até aí o hospital, no serviço de urgência e de emergência, no momento mais agudo do processo, que é o momento de crise, o momento aí de sofrimento, né? Que é aquele momento que assusta muitas vezes o familiar, que assusta o profissional da saúde, né? Então, acolher tem a ver com o processo de estar disponível para o outro, né? Então, estar disponível para o outro, né? Numa perspectiva de se mostrar, né? Presente, se mostrar aí solidário, se mostrar aí uma pessoa sem pré-julgamento frente àquele momento tão complexo que é o momento de crise, o momento de surto, né? Que é algo mais comum aí quando a gente fala, né, de serviço de urgência, de emergência, que muitas vezes nos coloca aí numa posição delicada, né, que é a posição, às vezes, da necessidade da internação desse sujeito, né, para trabalhar algumas questões de forma mais intensa e de forma mais contínua, né. Então, essa escuta, né, essa escuta é uma escuta que é uma escuta qualificada, né, essa escuta, como eu sinalizei anteriormente, sem um pré-julgamento, uma escuta que
né? Tem que levar em consideração a paciência, tem que levar em consideração a atenção, né? Eu digo sempre que é importante, né, para os profissionais da saúde escutar até o não dito, né? O silêncio diz muito de como aquela pessoa está se apresentando, né? Os comportamentos aí não verbais, né? Então essa escuta é uma escuta ampliada, né? Uma escuta que leva em consideração todas as dimensões desse sujeito em um processo tão crítico e tão agudo, que é o processo de surto, é o processo de crise aí, né, no momento aí de urgência. Compreender esse sujeito como um todo, né? É importante entender que esse sujeito que adoece, ele tem uma história, né, por trás, ele tem uma família por trás, ele tem aí um trabalho por trás, ele tem relações, né, que podem estar sendo impactadas por esse processo de crise, né? Então, o sujeito não é um CID, ele é um todo, né? Nesse processo de sofrimento, e a gente precisa compreender ele a partir dessa leitura, né? Uma leitura de amplitude, né? Desse sujeito e dessa pessoa, e não de um caso, de uma doença, de um CID, né? E é um sujeito que precisa ser integrado na sociedade. Eu acho que esse papel é um papel fundamental dos profissionais da saúde, né? E da população de uma forma geral, a respeito desse processo de integração social. Por que isso, né? Porque durante muito tempo as pessoas com algum tipo de transtorno mental, elas eram afastadas do contato com a sociedade, do contato com a família, né? Se entendia que essa internação, que esse isolamento social era terapêutico, né? E aí, ao longo da história, nós fomos percebendo que esse processo de internação a longo prazo, né? Mais de décadas, não era benéfico, né? Muito pelo contrário, nós temos aí na história uma série de relatos, né, que mostram que hoje o tratamento em meio aberto, né, com a participação aí na sociedade, estimulando esse sujeito, né, a se tornar protagonista do seu processo aí de cuidado, né, e um cidadão aí é algo que tem se colocado como assertivo, né, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, né. E aí fica alguns questionamentos que eu acho que a gente precisa levantar, né, nesse contexto todo. Saúde mental, né, sujeito, né, no caso usuário do serviço de saúde mental, usuário aí do SUS, né, ou da iniciativa privada, né? E nós temos aí também o questionamento a respeito do papel dessa família, né? A família é alguém que pode contribuir com o serviço, né? De quem é esse cuidado? Eu deixei alguns questionamentos que eu acho que a gente precisa ao longo, né, da exposição, ao longo do debate, a gente chegar aí a tentar encontrar, né, possibilidades. A gente não vai encontrar respostas prontas, né, mas vamos encontrar algumas possibilidades aí. De quem é o cuidado, né? O cuidado deve ser da família, do serviço, né? O serviço, ele cuida do usuário e da família, ou ele só cuida do usuário, né? Quando eu falo serviço, estou falando de serviço de uma forma geral, né? Desde a atenção básica, né, onde tem a UBS, a Estratégia de Saúde da Família, até os serviços especializados, como os CAPs, né? Até o hospital, né, no momento, né, de internação. O cuidado, ele é partilhado entre o serviço e a família, né? Os modos de cuidado, eles respondem a lógicas diferentes. A família, às vezes, ela tem um entendimento, ela tem um saber, né? Ela tem um conhecimento. Esse conhecimento ele é validado pelos profissionais do campo da saúde mental. Ou a família só tem obrigações, né, a serem cumpridas aí ao longo do processo. Então, alguns questionamentos que eu acho que precisa ficar, né, bem nítido aí na nossa discussão para a gente tentar entender qual o papel da família hoje na contemporaneidade frente a esse processo de adoecimento psíquico, né? E aí, para contextualizar, a gente precisa entender, né, como é que a família ela foi concebida ao longo da história, né? Como é que a família foi concebida, né, ao longo desse período todo aí, né, em relação ao sujeito com algum tipo de transtorno mental, né? A literatura ela vai apontar que durante muito tempo, né, a família ela dentro de um contexto histórico ela teve vários papéis, né? E nas sociedades pré-capitalistas, né, o cuidado ele era remetido à família, né? Caso o sujeito com algum tipo de transtorno mental não tivesse familiares, ele era uma questão de ordem pública, né? Ficava aí a critério da justiça, dos reis, né? Tomar alguma providência em relação a esse sujeito, né? Que às vezes ficava em situação de rua, né? E precisava aí receber algum tipo de
suporte, algum tipo de assistência, né? Então, essas concepções, elas são dinâmicas, né? Ao longo da história, nós temos várias representações aí a respeito do que é o transtorno mental e qual era o papel, né, da família ao longo da história, né? Hoje a gente já fala muito aí de uma família que precisa ser chamada, né, que precisa ser parceira, mas historicamente isso nem sempre foi colocado aí como um parâmetro, né, importante. E aí, depois desse período das sociedades pré-capitalistas, né, no século XX, a família ela vai ser entendida como alguém responsável pelo adoecimento desse sujeito, né? E aí a ideia de culpa, passa a ganhar contorno aí, né? Então a família é culpada pelo adoecimento desse sujeito. A família é responsável pelo sujeito surtar, pelo sujeito apresentar aí um quadro de sofrimento psíquico, né? E aí os saberes, né, nesse contexto todo, saber psiquiátrico, né, ele vai beber muito dessa ideia de culpabilização e aí vai, né, alimentar aí, né, o seu fazer, o seu discurso, né, os seus paradigmas, né? Então, nesse contexto todo, a psiquiatria entra, né, com essa ideia de culpabilização e diz assim, olha, a família, né, ela precisa ser excluída do processo de tratamento, né? Primeiro porque existem alguns elementos na dinâmica familiar que contribuem para o processo de adoecimento. Então, a gente precisa afastar esse sujeito do contato e dessas variáveis que existem no ambiente familiar. E para afastar, a gente precisa internar esse sujeito distante da sociedade e distante da família, né? Assim, nós temos aí o surgimento dos hospitais psiquiátricos, né? Dessa hegemonia aí do saber médico, né? Desse foco no modelo hospitalocêntrico. Então, os hospitais psiquiátricos, eles vão surgindo longe, né, das grandes metrópoles, distante aí dos centros urbanos, e em cima disso nós vamos ter a ideia, né, do bode expiatório. Então, o membro da família que adoece é aquele que carrega, né, todas as mazelas, né, do sistema familiar. E aí ele surta, né, ele adoece e ele precisa ser afastado desse convívio aí, certo? E aí o papel da família, qual é o papel da família nesse cenário? O papel era de encaminhar, né, passar o problema aí para as instituições, né, de saúde, e em cima disso, né, se buscava aí o tratamento, se buscava a cura, né? Então a conotação aí da família nesse recorte é uma conotação negativa, né? Então a família aí é culpabilizada, né? E aí a psiquiatria vai ganhando força, né? Vai ganhando aí a psiquiatria clássica vai alimentando esse discurso, né? E aí vai fortalecendo aí os seus aspectos, né? No campo da estrutura, no campo do saber, do discurso, dos paradigmas, né? E o foco no isolamento social como uma medida terapêutica, né? E aí, mais tarde, também esse isolamento ele vai ser percebido aí como um aspecto de prevenção, né? Vamos proteger a família, né? Porque se esse sujeito, em processo de crise, em processo de surto, né? Em processo de adoecimento, permanecer na família, ele pode aí levar a família também a desencadear algum quadro de adoecimento psíquico. Então, no primeiro momento, culpabilizado, e no segundo momento, a gente vai afastar para prevenir os outros membros da família desse processo, né, de adoecimento aí. Então, ao penetrar no universo da família, né, nós vamos identificar aí a determinação da doença ou das disfunções de uma maneira aí geral, como os pais, né, eles vão conduzir a educação dos seus filhos nesse cenário, né? E aí a psiquiatria, ela tendia a culpabilizar os pais pelas inadequações, né, do comportamento da criança, né? Orientando sua interpretação de conduta para a má educação ou para a doença, né? Isso é muito enraizado ainda na nossa cultura, viu, gente? É muito comum aí nas representações sociais, né? Essa ideia de que o sujeito adoeceu porque ele teve uma educação, né, inapropriada, porque o pai e a mãe não deu exemplo, né? Porque o pai e a mãe foi omisso, enfim. E hoje, num contexto de contemporaneidade, nós entendemos, né, que o adoecimento psíquico ele é multifatorial, né? Não tem uma causa única, não é um contexto linear. Mas durante muito tempo a família, né, recebeu esses rótulos aí de culpadas pelo processo de adoecimento psíquico dos sujeitos. E aí esse cenário ele vai ganhar uma modificação a partir dos anos 50, né? Ao longo dessa década aí, nós vamos ter o surgimento das terapias familiares, né? Com várias leituras aí de especialistas, né? Vão
tentar entender, né, a família a partir de uma outra perspectiva. Isso começa com mudanças de paradigmas, né? Começa aí com um processo, né, de transformação, né, desse papel da família, né, ao longo da história, né? E aí nós temos uma abordagem que vai ganhar força, né, que é a abordagem sistêmica, né? Vai beber muito aí da teoria geral dos sistemas e da cibernética, né? Para a gente tentar entender, né, o que está por trás da família, como é que a família pode ser entendida, né, ela pode ser compreendida, para a gente compreender aí o processo de adoecimento psíquico. E aí o foco vai ser na questão do padrão de relacionamento entre esses membros, né, da perspectiva da comunicação, né, entre esses membros. E aí nós vamos tentar, de uma forma ou de outra, entender, né, qual o papel da família, como é que essa família pode ser fortalecida para ela assumir um papel de parceira, né, no processo de crise, no processo de adoecimento, né, de uma forma geral. Então, ela vai passar aí esse parâmetro específico por algumas observações, né, organizadas, né, por pesquisas, intervenções, né, e aí nós vamos ter os papéis, né, vamos tentar entender qual a estrutura dessa família, né, quais são os papéis desempenhados, né, desses membros da família, né? Qual é a dinâmica dessa família, né? Quais são as regras, as fronteiras, qual é o intercâmbio que essa família estabelece com outros sistemas, e em cima disso nós vamos chegar aí aos sintomas que muitas vezes são apresentados aí pelo porta-voz da enfermidade, né? Então, essa ideia aí do porta-voz da enfermidade, né, de todo o sistema, ele vai ganhar um contorno diferente a partir das terapias familiares, né? E uma das teorias que surge nesse contexto inicial aí é a teoria do duplo vínculo, né? Não sei se vocês já ouviram falar da teoria do duplo vínculo. A teoria do duplo vínculo, ela vai focar na ideia dos padrões de relacionamento. Ela vai dizer que padrões de relacionamento confuso, né, contraditório, né, entre uma pessoa da família, né, e uma criança, na maioria das vezes a mãe, né, passando uma mensagem e logo na sequência passando uma outra mensagem contraditória, né, isso gera confusão na cabeça dessa criança, e essa criança começa a apresentar alguns quadros de adoecimento aí psíquico, inclusive até a ideia da esquizofrenia foi pensada em cima dessa teoria do duplo vínculo, né? Então, padrões de relacionamento, né, a partir de mensagens contraditórias, né, geravam confusão aí na cabeça desse sujeito. Em cima desse parâmetro de confusão, o sujeito apresentava aí um quadro de adoecimento psíquico, nesse contexto aí, um quadro de psicose, né? E aí, o que é essa família na abordagem sistêmica, Daniel? Como é que a abordagem sistêmica vai perceber aí a família nesse contexto, nesse cenário, para a gente tentar entender que realidade é essa, né? Então, a teoria sistêmica ela vai entender a família como um sistema aberto, né? Que é aí composta por um conjunto de elementos, né? Ligados aí por um conjunto de relações em contínua troca, né? Com o mundo exterior, né? E aí é importante entender que esse conjunto de elementos, a gente está falando dos membros dessa família, né? E aí nós vamos entender a ideia da interdependência. Por isso que a gente fala de um sistema. O sistema precisa desse processo de ligação, de interdependência, para ele alcançar essa ideia do objetivo, né? E aí leva em consideração essa ideia do todo, né? Esse sistema é um sistema aberto, por quê? Porque ele vai estabelecer trocas, ele vai estabelecer relações, né? Ele vai estabelecer intercâmbio com outros sistemas, né? Na vizinhança, na sociedade, né? E aí nós temos uma variedade de sistemas, né? Sistemas vinculados à questão da saúde, né? Serviços de saúde, né? As ONGs, nós temos aí as escolas, as igrejas, né? Dispositivos e sistemas sociais aí que precisam estar em trocas, né? Com essa família para que a família ela mantenha aí, né? O seu processo de funcionalidade a partir das várias fases do seu desenvolvimento, né? Então, nesse contexto, ela vai buscar sempre esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele vai ser percorrido aí ao longo de diversas fases, né? Por isso que falou na perspectiva sistêmica, que é importante entender qual é a fase dessa família. Então, quando eu vou acompanhar um membro de uma família, né, que está adoecido psicologicamente, eu preciso entender, né, que realidade é essa? Qual é a história dessa família, né? E aí eu preciso levar em consideração o processo de adoecimento dentro daquele contexto, né?
Que realidade é essa? Qual é o contexto social, econômico, cultural, né, desses membros dessa família? Como é que esse adoecimento ele impactou, né? Como é que a família conseguiu administrar, conseguiu lidar com essa questão do pós-diagnóstico, né? A família compreende que existe alguém que está sofrendo psicologicamente naquele contexto, e aí eu vou tentar me aproximar daquela realidade, tentar me aproximar daquela família, para que eu possa entender como é que ela pode ser estimulada aí, que ela pode ser considerada aí uma parceira nesse plano de cuidado, né? E aí nós temos uma relação que é essa relação que faz uma síntese, né, da família na perspectiva sistêmica, né? É um sistema formado por subsistemas, né, que se influenciam aí internamente e externamente, né, esse movimento de sistema aberto, e essas influências elas são recíprocas, né? Então, aberto, tem uma finalidade, toda a família tem uma finalidade, né? Ele é autorregulado, e nesse contexto, né, nós temos aí alguns objetivos específicos. Então, vários objetivos são levantados aí quando a gente precisa ouvir a família, né? Geralmente, os objetivos mais comuns, né? O objetivo de proteção, e aí quando a gente fala de proteção, proteção de todos os membros dessa família, né? Uma proteção psicossocial, entre a questão da alimentação, entre a questão aí de se proteger contra a violência, né? De ter aí um teto, e um objetivo externo, né, que geralmente parte dessa lógica aí da acomodação, né, uma cultura, em uma língua, né, da transmissão aí de saberes, de regras, de princípios, de normas, né. Então, nesse contexto todo, para entender a família, a gente precisa entender a visão do coletivo, a visão do todo, a visão do conjunto, né. Por quê? Porque esses membros eles vão interagir, né, de forma recíproca. Em cima disso, o que afeta um desses membros vai afetar todos os membros da família, né? Direta ou indiretamente. Por quê? Porque existe uma série de trocas, né? Existe uma série de interações entre esses membros da família, numa perspectiva de subsistemas, né? Ou numa perspectiva de troca com o meio externo, né? E aí, na perspectiva sistêmica, a família ela tem sido vista aí como um sistema que se apoia em uma estrutura hierárquica, né, dos seus membros, né? Constituído aí a partir de subsistemas. Então, precisa entender que hierarquia é essa, né? Isso é muito importante, gente, que às vezes quando a gente vai, né, começar a esboçar um plano de cuidados, né, a partir de um projeto terapêutico singular, a gente não investiga a família, não investiga a estrutura da família, né? Quem é que exerce um papel de liderança, um papel de respeito nesse contexto familiar? Às vezes o chefe dessa família, né, que durante muito tempo foi chefe dessa família, também está em um processo de adoecimento, né? Se, às vezes está num processo de dependência química, às vezes está num processo aí de distanciamento dessa família, né? Vivendo uma relação extraconjugal. Então, quem é que exerce essa liderança? Quem são os responsáveis por essa família? Às vezes um filho, né, menor de idade, por conta de uma série de contextos, assume esse protagonismo, né? E aí a gente precisa entender até que ponto é que essa função hierárquica desse membro da família não se torna um peso para ele também, né? Às vezes eu escuto muito isso dos usuários, né? Eu tive que trabalhar, eu trabalho, né? Desde 7 anos de idade, né? E, enfim, trabalhar desde os 7 anos de idade, gente, não é uma coisa positiva, né? Criança não é para trabalhar, né? Criança precisa estar em outros espaços, né? Trabalho infantil é criança, mas melhor estar trabalhando do que estar em outros espaços, né? E aí a gente precisa compreender como é que essa estrutura hierárquica ela influencia na interação entre esses membros, né? Como é que essa liderança, como é que esse sujeito que exerce essa função de poder, né, se comporta diante do processo de adoecimento, do processo de crise, né? E aí a gente vai compreender as regras, né? Quais são as regras desse regulamento aí no sistema familiar? Os membros da família eles desenvolvem uma relação funcional, né? De cooperação, de solidariedade, de empatia, ou a relação uma relação disfuncional de brigas, né? De silêncio, de colisão, de distanciamento entre esses membros. Então, que realidade é essa? Que contexto é esse? Isso é muito difícil de perceber no ambiente do campo da saúde, viu, gente, mental. Porque às vezes os profissionais de saúde eles focam muito no usuário, né? Eles não entendem que esse usuário faz parte de um todo, né? E às vezes entende esse todo somente com a extensão aí
daquilo que deve ser cumprido no ambiente familiar, né? Não entende a família somente como um todo que tem obrigações a cumprir, né? Às vezes levar o usuário para o serviço de saúde ou monitorar o uso do medicamento, do antipsicótico, do antidepressivo, e a família não só tem obrigações, né? A família ela precisa ser percebida nessa mudança de paradigma como uma parceira, né? Uma parceira, né, que nós precisamos auxiliar, né, nesse processo, e como alguém que também sofre, né, desse processo de tão complexo que é cuidar de alguém com um transtorno mental severo e persistente, né? E aí nós temos a estrutura, né, dessa família, né? Temos o sistema familiar aí e os seus diversos subsistemas. Isso é importante para a gente perceber, gente, muitas vezes que esses sistemas, né, esses subsistemas aí que tem a ver com a relação que os membros da família estabelecem entre si, né, conjugal, essa relação entre, né, as pessoas que são responsáveis pela família, né? Então pode ser aí um marido e uma mulher, né, um casal homoafetivo, essa relação de pai, né, ou de mãe e filho nesse contexto filial, né? A relação parental tem a ver com a questão da educação, da socialização, a relação fraternal, né? Que são as interações entre os irmãos do sistema familiar. Cada particularidade dessa das relações, elas precisam ser consideradas, gente. Precisam ser levadas em consideração para você entender, né? Onde a família está no processo de tratamento, no processo de suporte aí desse sujeito que apresenta aí um quadro de transtorno mental severo e persistente, né? E aí é importante entender que todo esse contexto de chamar a família para participar do processo, ele vem surgir aí com o processo da reforma psiquiátrica, né? Então, com o processo da reforma psiquiátrica no Brasil, né, bebendo muito das experiências fora do nosso contexto, né, principalmente com as experiências aí do movimento da psiquiatria democrática, né, Basaglia lá na Itália vai trazer uma série de contribuições aí a respeito do papel da família, né, nesse processo de cuidado e do papel dos serviços de saúde, né? Eu sinalizei para vocês que durante muito tempo o hospital psiquiátrico, né, a figura do psiquiatra, né, nesse contexto aí de tratamento, focava a ideia do distanciamento, né, focava a ideia do isolamento. E com o processo, né, da perspectiva da desinstitucionalização, né, é uma premissa básica do processo da reforma psiquiátrica brasileira, a família ela é convidada, né? A gente vai fechar os hospitais psiquiátricos de forma, né, gradual e vai substituir esses espaços por outros espaços, né, que a gente chama de serviços substitutivos, né, em uma rede extra-hospitalar, uma rede que foca aí a questão, né, do meio aberto, do meio comunitário aí, né, com perspectiva assertiva aí na ideia do cuidado. E aí a família, né, o papel da família, ele é fundamental nesse processo, porque nós vamos dizer assim, olha, a família ela precisa ser preparada, né? A família que durante muito tempo tinha um papel de encaminhar o sujeito para o serviço de saúde, agora ela precisa ser preparada, né, para receber esse membro da família que durante décadas às vezes ficou, né, distante dessa família. E aí esse processo de preparação, né, é um processo que no contexto brasileiro vai ganhar aí algumas contribuições de alguns dispositivos importantes, né? O CAPS vai fazer essa mediação, os hospitais psiquiátricos com as comissões de desinstitucionalização vai tentar, né, aproximar esse sujeito da família, né? Nós vamos ter um programa importantíssimo que é o programa de volta para casa, né? Vai estimular o fortalecimento desses vínculos e desses laços, para que os familiares eles possam receber aí, né, o seu ente querido que ficou afastado durante muito tempo. Nós vamos ter os serviços de residência terapêutica, né? E aí o serviço de residência terapêutica ele vai ganhar um contorno de família mais ampliada, né? Essa ideia de família só vinculada ao laço sanguíneo vai, né, não vai ter tanta importância nesse cenário. A família, nesse contexto, vai ser uma família vinculada ao afeto, né? As residências terapêuticas são casas, né, alugadas aí pelos municípios, pelas prefeituras, né, a partir das secretarias municipais de saúde, para tentar, né, fazer com que esses sujeitos que ficaram muito tempo distante da sociedade, né, os egressos de longa internação aí nos hospitais psiquiátricos, possam ter uma família, né, uma família de afeto, uma família de solidariedade, de parceria, né? Então se aluga uma casa
prepara esses usuários, né, numa perspectiva de alta planejada, né, para que eles possam interagir e trocar com outros egressos que também nós não conseguimos aí obter, né, esse resgate da família biológica, né? E aí essa família vai ser pensada como uma família de afeto, que é tão importante quanto a família biológica, né? Então, hoje, a família moderna ela não pode ser pensada somente a partir da família, né, que tem um laço sanguíneo. Família de afeto, família de interesse, família de solidariedade, de parceria. Né? E aí os serviços de residências terapêuticas eles são pensados justamente para tentar fazer com que a família possa ter aí uma concepção mais ampliada. Né? E aí nós vamos ter uma estruturação diferente, né? Uma estruturação familiar diferente aí nesse contexto. Várias pessoas, né? Com particularidades muito específicas, né? Pessoas com transtorno mental aí, um quadro de uma psicose, né? Que ficou 10 anos, outras que ficaram 15 anos, outras que ficaram 20 anos, né? Que são, né? Preparadas para interagir, para estabelecer trocas em um espaço, né? De convivência aí com uma comunidade, com um território específico. Então, nesse cenário aí, a gente precisa entender, né, como é que vai ficar organizada essa família, essa estrutura familiar no serviço de residência terapêutica. Por que isso, Daniel? Porque os serviços de residência terapêutica, eles têm um auxílio e um suporte dos CAPs, né? Então, os profissionais do CAPs, eles vão oferecer uma retaguarda a esses membros da família e dessa nova configuração familiar, né? E aí eles vão estar monitorando, eles vão estar auxiliando, né? Vão ser aí pessoas importantes nesse processo de retomada, né? Pensando na perspectiva da integração social. E aí, nessa leitura, todas as famílias elas vão se instituir aí através de uma estrutura, né? Relações, de ligações, e aí vão ter algumas organizações bastante específicas, né? E única aí em cada momento histórico. Né? E aí eu trouxe para vocês esses 3 dispositivos, né? A ideia da desinstitucionalização ela não tem só a ver com o processo de fechamento dos hospitais psiquiátricos, né? Não é só deshospitalizar, mas modificar a cultura, né? É modificar aí o imaginário social calcado na exclusão, calcado no distanciamento, no medo, né? Da figura do sujeito com transtorno mental. O programa de volta para casa, que muitas vezes conta com outro programa específico, né? Que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Eu não tenho como, né, encaminhar um sujeito que ficou muito tempo afastado da sociedade para o convívio em sociedade sem ele ter uma renda básica mínima, né, para garantir a sobrevivência, né? E aí o programa de volta para casa muitas vezes ele está vinculado a esse benefício de prestação continuada, né? Assim como as residências terapêuticas também. O sujeito, né, vai entrar aí em uma nova família, né? E nessa nova família ele precisa, né, ter aí minimamente as condições financeiras para garantir aí a sua sobrevivência, né? Então esse processo de reforma psiquiátrica no Brasil ela vai modificar, né, o papel e a concepção da família diante desses sujeitos com algum tipo de transtorno mental, né? E aí a família ela passa a ser considerada, né, como um agente importante, como um agente social aí, fundamental no processo de cuidado. Né? E aí nós vamos ter várias visões, a família vista como mais um recurso, como uma estratégia de intervenção, né? Os familiares precisam aí ganhar aí algumas informações, né? Obter algumas informações a respeito do adoecimento desse membro, né? Gerenciar alguns processos de cuidado, né? Então a família precisa aí estar antenada, né? Com momentos de crise, de surto, com o movimento desse sujeito na sociedade, né? A família também sendo percebida como um lugar possível de convivência do portador de transtorno mental. Possível, gente, mas não um único local, né? Por quê? Porque às vezes o contexto familiar, né, de origem também pode ser um contexto nocivo para esse sujeito. Pode ser um contexto aí de processo de vulnerabilidade, né, para esse sujeito que está voltando para a sociedade depois de muito tempo distanciado. Por isso que, às vezes, a família, mesmo a família se colocando disponível, né, a equipe tem que ter uma sensibilidade para entender quais são os objetivos desses membros da família com a volta desse ente querido que ficou décadas fora, né? Então,
existiu aí um resgate desses laços, ou a família está interessada somente no BPC desse usuário, né? E aí, às vezes, a gente tentando encontrar, né, uma via assertiva, a gente pode estar colocando esse usuário num contexto de perigo, né? E a família como sofredora desse processo também, né? A família precisa de cuidado também, a família precisa de assistência, e a gente precisa acessar todos os contextos específicos de saúde, né? E numa perspectiva psicossocial, a gente precisa estimular essa família também a encontrar vida, né? A viver aí mesmo com um contexto de complexidade que é gerenciar o cuidado de alguém com um transtorno mental severo e persistente, né? Então, chegar nessa realidade da família, a gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa fazer aí um rastreamento de como essa família, né, que realidade é essa, que contexto é esse, como é que essa família pode ser parceira, né? Então, nesse contexto também surge uma ideia fundamental, né, que é estimulada pelo nosso SUS, que é a família como um agente político, né? Então, nós temos hoje no cenário brasileiro uma série de membros, né, da família e de famílias de egressos de hospitais psiquiátricos, né, que desenvolvem um papel político, né, um engajamento aí a partir de associações, né, a partir de cooperativas, e vão exercer aquele parâmetro fundamental do SUS, que é a ideia do controle social, né? Então, a família é como alguém que cobra, né? A família que não fica somente na ideia de esperar a caridade, né, no movimento assistencialista, né? A família ela precisa ser empoderada, ela precisa ser trabalhada para que ela busque, né, os seus direitos, que ela exerça aí o seu papel, né, de agente político também, né? Então, a família como construtora aí do exercício da cidadania e como alguém que avalia os serviços de saúde, né? Exercer essa leitura crítica aí do CAPES, da UBS, do hospital, né? Então, a família ela precisa ser trabalhada também no serviço de saúde em cima dessa esfera, né? E a família como provedora de cuidado, porém sempre com o auxílio, né, dos serviços de saúde, né? E como provedora de cuidado também numa perspectiva, né, que pode ser pensada aí de alguém que cuida, mas que precisa, né, ser cuidada também. E aí nós temos uma série de desafios, né, levantados aí nessa realidade. Desafios que envolvem aí uma série de sentimentos, né, que são próprios aí dessa vivência, né? Tensões, preconceitos, conflitos, né? Então, como é que essa família recebe? Como é que essa família administra aí essas crises? Como é que a família administra, por exemplo, o movimento desse usuário? Às vezes o movimento não é um movimento de engajamento no tratamento, né? É alguém que muitas vezes só vai para o serviço de saúde para pegar, né, um ansiolítico, um antidepressivo, um antipsicótico, faz o uso, né, do medicamento de forma inapropriada, né? Às vezes o familiar também, com toda essa tensão, com todo esse desgaste, com essa sobrecarga, às vezes, né, também utiliza o medicamento que é do paciente, que é do usuário, e acaba gerando aí uma complexidade, né, bem maior nesse processo de gerenciamento do cuidado. E aí a gente precisa repensar, né, enquanto profissionais do campo da saúde, repensar qual é o lugar da família, né? Nós estamos validando esse conhecimento que a família tem ou nós estamos o tempo todo desprezando esse conhecimento, uma soberba aí do conhecimento científico, né? Então, esse suposto saber, quando ele vai pensar, né, os profissionais lá dos diversos serviços, eu uso muito o CAPS, porque é um serviço que ordena essa rede de atenção psicossocial. Mas quando ela vai, né, quando o usuário ele é convidado, né, a elaborar o projeto terapêutico singular, né, com esse plano de cuidado, a família é chamada, a família tem voz, o usuário é chamado para contribuir nesse processo, a gente constrói tudo e tenta, em cima da nossa leitura, né, de profissionais do campo da saúde, né, aplicar aquilo sem ouvir o sujeito, sem dar voz a esse sujeito, né? Eu sempre, quando estou atendendo um usuário, a primeira coisa que eu pergunto a ele é qual é o sonho dele, né? Qual é o seu sonho? Por que isso é importante, gente? Porque a gente tira essa ideia de que o sujeito é um objeto, que ele é uma doença. As pessoas que sonham, elas têm vida, né? Por que o usuário do serviço de saúde mental ele não tem um sonho? Por que o familiar, que é o responsável, muitas vezes a mãe, ou a irmã, ou a tia, qual o sonho dessa família, né? Qual o sonho desse representante? Então, isso a gente vai
né, de uma forma ou de outra, se aproximando daquela realidade e convidando o sujeito a também se tornar protagonista desse processo. E assim nós vamos reorganizando as estratégias, as dinâmicas e respeitando aí, que é algo fundamental, a individualidade de cada sujeito, a particularidade de cada sujeito. E aí, às vezes, eu encontro muitos colegas que trabalham no serviço de saúde, né, a rotular o paciente como difícil, o paciente como problemático, o paciente como, né, alguém que não se engaja no tratamento, mas alguém já ouviu esse paciente, alguém já chegou, você já fez uma visita domiciliar, você já foi naquela realidade para tentar entender se esse paciente não passa fome, se ele não mora num contexto de vulnerabilidade, de violência, se ele chega no serviço, né, a pé, ou se ele pega um ônibus lotado. Qual é a realidade daquele paciente, daquele usuário, daquela família? Ou eu só conheço aquele paciente que chega até o meu consultório, eu só pego um recorte daquele paciente e acho que em cima desse recorte eu tenho o direito, né, de dizer, de rotular aquele paciente e aquela família como culpada, né, pelo não engajamento aí no tratamento, né? Então, quando eu faço uma leitura, né, eu modifico o paradigma, eu entendo a família, entendo o usuário como um parceiro, eu levo em consideração que ela também pode contribuir, né? Às vezes não vai contribuir com o conhecimento científico, né, mas vai contribuir com a vivência, com a dinâmica, né? Porque quem cuida do usuário, na maioria das vezes, a maior parte do tempo é o familiar, né? Cuida como, Daniel? De diversas formas, né? Às vezes a família entende, por exemplo, que uma determinada atitude é cuidar, né? Essa família ela é preparada para cuidar desse usuário, né? Você escuta, você chama ela para o plano de tratamento, plano de cuidado, para tentar entender que realidade é essa. Às vezes a família ela só se sustenta com um salário mínimo, que é o salário do benefício de prestação continuada daquele usuário, né? E aí, nesse contexto, né, específico de vulnerabilidade, às vezes de fome, né? Que essa família está vivenciando aí, e alguém consegue de uma forma ou de outra, né, encaminhar essa família para outras políticas públicas, para que essa família possa ser fortalecida na esfera financeira, na esfera emocional, né? Às vezes temos uma série de mães aí que sofrem, né, de algumas comorbidades, de hipertensão, né, de diabetes, e que tem uma tarefa tão complexa que é cuidar de alguém com um transtorno mental severo e persistente, né? E ninguém pergunta a essa mãe como é que ela está se sentindo, né? Como é que é? E aí os grupos de família, eles precisam ter um canal, né? Que é um canal não só de municiar a família de informações sobre o tratamento do usuário, mas dar voz a essa família também, para que essa família possa compartilhar suas angústias, suas dores, para que esses membros da família, eles também possam falar deles enquanto sistema individual. Não só do transtorno, não só aí das dificuldades, mas que possa dar voz também às suas angústias pessoais, né? Seus sonhos. E aí os grupos eles precisam ser gerenciados aí em cima dessa ideia, né? Uma ideia de dar voz a esses sujeitos que muitas vezes, né, são esquecidos pelos serviços de saúde. Então, nessa leitura, cuidar de uma pessoa com transtorno mental, né, precisa ser, a gente modifica o paradigma, modifica o cenário, né, e tentar entender esse usuário como um ser de possibilidades, né, como um ser de capacidade, de potencialidades. E a gente deixa de considerar a doença para considerar o sujeito, né? E isso é uma leitura que a gente precisa cultuar no serviço de saúde e na sociedade de uma forma geral, né? Então, com essa cultura, que às vezes, né, demanda tempo, né, mudar a cultura, né, mudar a representação, mudar o imaginário social, durante décadas foi calcada no distanciamento, no medo, demanda tempo, né? Mas para isso a gente precisa se movimentar enquanto profissionais do campo da saúde. Se movimenta como, né, levando esse sujeito para frequentar vários espaços, né, tentando estimular a presença desse sujeito em diversos dispositivos sociais, né, tentar fazer com que esse sujeito possa aí compartilhar, estabelecer trocas, né, com a comunidade, com os dispositivos aí onde ele está inserido, né, e aí que cenário é que geralmente a gente encontra, né, para tentar desconstruir, né? E aí é um trabalho que é um trabalho árduo, né? Qual é a característica aí que a literatura vai apontar desse perfil da família? A maioria dos cuidadores, né? São mulheres, às vezes idosas, né?
aposentadas ou que são donas de casa, né? Ou que estão vinculadas a um trabalho informal, né? Geralmente assume esse processo de cuidar de alguém com transtorno mental, né? Qual é o impacto que essa doença vai provocar aí, diretamente nessa relação do sujeito com a família, né? Qual a posição do sujeito na família, né? Quais são os contatos que esses familiares estabelecem aí numa perspectiva de renda, né? Uma questão aí laboral. Às vezes é uma família que tem, né, um chefe de família já aposentado, né? E que esse salário aí ele vai ser responsável por todo o cuidado da família. Às vezes, quando tem alguém que já tem uma renda fixa, o BPC não pode ser, né, auxiliado, não pode ser contemplado aí para essa família, né? Dificuldades aí desse usuário também na inserção no mercado de trabalho laboral, né? Então, tem muita resistência, né? A comunidade ainda tem um olhar de distanciamento, um olhar de medo, né? Às vezes o usuário egresso de hospital psiquiátrico, né, com transtorno mental severo e persistente, se ele não tiver o benefício de prestação continuada, ele vai estar muito vinculado aí a uma situação de trabalho informal, né? Nós temos algumas cooperativas de material de reciclável, né, de papelão, né, de latinha, que acolhe esse usuário, que pode funcionar como uma fonte de renda, e isso precisa ser levado em consideração. Quando a gente entende que família, qual o papel dessa família para esse sujeito, e focar também no impacto, né? Quais são os impactos para a família, né, nesse cuidado aí? A família ela pode ter processo de adoecimento aí, né? Na fase adulta, o jeito surtou, ele apresentou uma crise aí já no final da adolescência para o início da idade adulta, ele exercia uma função laboral, teve que ficar afastado do trabalho, né? Enfim, a ideia da ociosidade constante do sujeito em sofrimento psíquico, né? Às vezes o sujeito fica aí num quadro de isolamento em casa, né? Não se envolve em atividades construtivas, a família às vezes aceita esses estereótipos, né? Tem aí muitas vezes uma fala de infantilização desse sujeito, ele é uma criança, né? Foi um fardo que Deus me deu, eu tenho que cuidar dele pro resto da vida, né? É a minha função aqui na Terra, e isso dificulta muitas vezes um dos parâmetros fundamentais, que é o parâmetro da autonomia desse sujeito. Então, o sujeito precisa ser estimulado a estar em movimento, né? Quando ele é estimulado a estar em movimento, ele minimiza essa ideia dos ganhos secundários, né, para a família, para o usuário, no campo aí, né, do adoecimento. E aí entender também, fazer o mapeamento desses sentimentos, né? Quais são os sentimentos aí que volta e meia estão presentes na dinâmica dessa família, né? Se eu quero que ela seja parceira, se eu quero que ela seja aí, né, corresponsável pelo processo de cuidado, eu preciso entender. Essa família tem medo desse usuário, né? Então, que realidade, que fase é essa? O surto, a crise, o diagnóstico, ele é recente, né? É muito comum aí quando a gente escuta alguns familiares no contexto recente esse medo da agressividade, né? E é um dos processos mais delicados aí. Você escuta muito isso nos grupos familiares, nos grupos de família, né? A negação, às vezes a família nega a doença, nega o diagnóstico, às vezes por algumas representações aí no campo religiosa, né? No campo cultural, acha que o transtorno mental é uma falta de Deus, acha que é falta de vergonha na cara, que uma trouxa de roupa para lavar cura tudo. Como é que essa família está no campo da sobrecarga, né? Econômica, emocional, né? Tem uma série de indicadores que nos coloca aí numa posição, muitas vezes, de entender que alguns membros da família acabam se sobrecarregando muito mais do que os outros. A ideia de culpa, a família internalizou essa ideia de que foi um castigo, né? Que foi porque tentou abortar, né? Enfim, a ideia da impotência, da frustração. Que contexto, né, socioemocional é esse que os membros da família estão vivenciando ao longo das diversas fases, né? Tem muita preocupação, como é que eles administram aí a questão dos benefícios, né? Então, tudo isso precisa ser levantado pela equipe. E, às vezes, isso dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho, por quê? Porque você não se resume a uma única consulta de 50 minutos. Você precisa, né, acompanhar, você precisa estar disponível, você precisa se movimentar, você precisa vencer todas as adversidades aí, que às vezes o serviço público te coloca, né?
Então não tem carro às vezes, não tem telefone, o usuário não veio, então eu tenho que me reinventar enquanto profissional da saúde, muitas vezes, para lidar aí com todas essas questões, né, que envolve aí a realidade, né, desses membros da família. Beleza? Eu acho que eu consegui passar para vocês um pouco, né, dessa realidade, né? Vou estar aberto aí agora para algumas dúvidas, né? Para algumas questões específicas, né? Eu estou tentando parar o processo de dar um stop, agora acho que foi. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, conseguimos. A tela já foi encerrada já, a gente reparou que você estava procurando aí. Me E adaptando a esse negócio aí. Tá sim, sim, essa, explicando essa, isso. essa plataforma é bem flexível, tá sendo bastante útil para a gente nesses tempos. Dan, desde já, né, eu queria aproveitar, antes de passar para as dúvidas, né, que apareceram enquanto você falava, né, o quanto as lembranças foram vindo, né, da época da graduação, as matérias do estágio, da psicologia sistêmica, né, onde a gente começa a perceber que tudo está conectado, né? Mais cedo, uma palestrante, a Ileana, estava comentando que não dá para separar o sujeito da mente, né? E sua explanação foi perfeita quanto a isso, né? Da mesma forma que não dá para dissociar, né, o sujeito da sociedade, né? Independente de diagnóstico de transtornos mentais ou não, né? Nós fazemos parte, né, desse grande sistema e a gente consegue perceber como essas problemáticas envolvendo a família têm outras problemáticas maiores conectadas também, né? Como por exemplo, como você trouxe logo no começo, a questão da ótica capitalista em cima disso, né? A, a forma que é enxergada o formato do transtorno mental através dos tempos e como isso hoje, né, desdobra os novos formatos de cuidado, né? A gente consegue perceber a estrutura do machismo também, quando a gente associa a posição de cuidado com as mulheres, né? Quando a gente fala de cuidado, muitas vezes, para não dizer sempre, a gente associa a imagem do feminino, né? Eu lembrei, e frequentemente lembro com muita nitidez, uma experiência que a gente passou lá no hospital especializado de Feira de Santana, onde uma família estava no processo, né, de anamnese do exame mental, e a mãe, cuidadora também, estava comentando o fato de ter deixado de trabalhar para cuidar do filho que estava em situação de transtorno mental, que estava na emergência do hospital psiquiátrico, né? E como a família é dependente dessa rede de atenção psicossocial, tanto do BPC quanto do passe de ônibus, né, como que está lá carimbado ainda como especial, né, em caso de paciente nessas condições, e a gente consegue entender como essa problemática se conecta, né? E é de papel dos profissionais de psicologia. Agora, agora eu preciso dizer isso também, já que mergulho na prática, né? Que é nosso dever ético tanto compreender quanto intervir em situações como essa, porque nosso papel também é justamente nessa atenção primária, de educar, de sensibilizar, né, para que sejam diminuídos esses impactos. Sendo assim, deixa eu passar para as dúvidas, para a gente poder te liberar. A primeira que apareceu aqui, que inclusive foi de Jéssica, ela questionou aqui quais são as alternativas que os serviços de saúde utilizam, né? A família resiste nesse cuidado ao paciente, né, com o diagnóstico de transtorno psiquiátrico, né? Muitas vezes a família nega, né, esse diagnóstico, muitas vezes afasta, né? Quais alternativas o serviço de saúde tem para evitar esses comportamentos? Beleza, Jéssica estava comigo antes da pandemia, né, Jéssica?
Sim, lá no CAP. Estava comigo aí no serviço de saúde, né, no CAPS 2. Nós não conseguimos aí continuar por conta desse contexto, né, da pandemia, mas você há tudo isso lá no CAPS, né? Então, eu sempre digo que as alternativas, né, nós não temos um número exato de alternativas. Eu acho que eu sempre digo assim, se a família não quer cuidar do paciente, né, ou a família não está preparada para cuidar do paciente, tem que buscar outras famílias, né? É importante ter esse contexto todo, entender família com isso, não só como uma família sanguínea, né? Então, é um líder comunitário, né? Uma pessoa que está aí na sociedade, um vizinho, um parente que não faz parte da família, né? Do cara ali. Então, nós temos que buscar ampliar o conceito de família na modernidade. É um contexto que não se resume somente àquela família que mora na mesma casa do usuário. Eu preciso fortalecer esse usuário, né, com uma perspectiva que é mais ampla do que isso. Né? Então, como o Sila sinalizou, a nível macro, né, todos nós estamos conectados. Né? O sujeito precisa estabelecer relações que é uma relação com diversos membros daquele território onde ele está inserido. Então, família é afeto, família é solidariedade, família é parceria, né? Às vezes você quando você escuta um membro de uma família, às vezes tem gente que diz assim, olha, eu gosto mais do meu amigo do que do meu irmão. E a gente não está aqui para levantar aí, prioridade em relação ao gostar de cada pessoa, mas medir esforços aí, né? Por isso que eu digo que a persistência, né, tentar ampliar essa rede de apoio, entender todos que estão no entorno como possibilidades de família. Né? Então, alternativas são essas, gente. Tentar fortalecer esse usuário, né? E às vezes a gente precisa acionar outros dispositivos, né? O trabalho em rede, quando a gente fala em trabalho de rede, uma perspectiva ampla, né? Não é só papel do CAPS, né? Tentar ofertar o cuidado, a gente precisa trabalhar com o BS, precisa trabalhar aí com o CRAS, a gente precisa trabalhar com a igreja, a gente precisa trabalhar aí com a... Então, essa ideia de família precisa ser ampliada. Por isso, a família moderna hoje não é só a família, né, biológica. É a família do vizinho, é o amigo, é o pastor, é o pai de santo, é alguém, né, que é disponível para esse usuário. Então, nós precisamos ampliar essa rede de apoio, né? Então, as resistências, elas podem surgir dentro do campo da família, né, que reside com o usuário na própria casa, mas eu posso buscar outros, né, membros da família, eu posso buscar aí, tentar entender qual é, né, o motivo dessa resistência, né? Eu sempre digo para... Tem gente que fica chocado, né? Não é fácil, gente, às vezes você receber um egresso de um hospital psiquiátrico onde os vínculos eles foram perdidos. Tem um usuário que ficou 30 anos sem um familiar, né? E afeto ele é construído com a presença, né? Com as trocas. Então, eu acho que é muito cruel para uma família, muitas vezes, você ser obrigado a cuidar de alguém, né? Então, a ideia de obrigação, no meu ponto de vista, ele precisa ganhar um outro contorno. A família precisa ser trabalhada, ela precisa ser fortalecida, né? Nós temos que tentar resgatar os vínculos. Não adianta você obrigar alguém a cuidar de alguém que não tem afeto. Isso pode ser um fator de vulnerabilidade. Por isso que a gente tem hoje, além do programa de volta para casa, os serviços de residências terapêuticas, né? São famílias substitutivas, famílias de afeto, de troca, de laços. Né? Então, eu não posso ficar focado somente na mãe. Foco na mãe, vamos tentar fortalecer esses vínculos, né? Mas se a gente não conseguir sucesso, eu vou fortalecer o vínculo com o tio, com um amigo, enfim, com outro usuário que pode aí somar esforços e esse sujeito possa estar inserido na sociedade. Então, família moderna hoje não é só família biológica. Eu acho que eu não sei se eu consegui contemplar a tua resposta, Jéssica. Então, no plano terapêutico, no projeto terapêutico singular, você vai tentar fazer esse mapeamento. Todos que com esse usuário. Uma próxima é mais trabalhoso, surgiu aqui. Mais complexo. Foi a da Dona Maria. Ela é bem específica. Nesse contexto da pandemia,
Quais cuidados a família deve ter com os pacientes diagnosticados com transtorno mental? Isso. Primeiro cuidado é não interromper o tratamento, né? Escuto muito alguns familiares, né, pontuarem aí a ideia de deixar o tratamento, né, no campo da saúde mental em segundo plano, pelo medo aí de testar positivo, né, de estar exposto aí ao vírus, né, deixar de frequentar um Uhum. CAP, deixar de frequentar em um ambulatório do CAP. Nós não podemos fazer isso, viu, gente? Primeiro precisa entender aí o cuidado fundamental é tentar entender como é que o serviço, né, CAPs lá do seu município, da sua cidade, ou um ambulatório de saúde mental, está funcionando. Ele está funcionando na modalidade presencial, ele está funcionando aí em cima de uma nova dinâmica, né? Então, tentar entender como é que o serviço está funcionando e não deixar, não interromper o tratamento, seja lá um tratamento farmacológico, seja uma psicoterapia, seja uma terapia de grupo, uma oficina terapêutica, né? Não interromper o tratamento por conta do distanciamento social, né? É fundamental. Uma outra coisa é ficar atento, né? A literatura tem apontado aí, né, que pós-pandemia vai trazer uma série de implicações aí no âmbito da saúde mental, né? Sim, Preciso sim. compreender aí como é que o usuário, né, como é que esse ente querido que sofre de algum transtorno mental está apresentando aí o seu repertório comportamental, né? Lembra que eu coloquei logo lá no início da apresentação as alterações aí no campo da saúde mental. Então, ficar atento a isso, né? É um usuário que tinha um engajamento, que se comunicava e que agora, por conta do distanciamento social, fica mais tempo no quarto, né? É alguém que volta e meia apresenta uma impulsividade, uma agressividade. Então, verificar aí os indicativos, né? De que alguma coisa não está funcionando como funcionava aí, de uma forma corriqueira, né? Óbvio que o distanciamento social ele vai testar todos nós, ele está testando todos nós, né? E aí eu preciso estar atento também à capacidade de gerenciamento das ideias e das emoções. Como é que meu filho, como é que meu esposo, minha esposa, meu primo, que tem um transtorno mental, está gerenciando todas essas mudanças, né, esses desafios. E frente a isso, é observar aí como é que eu posso, né, às vezes, recorrer, né, a um serviço específico que esteja funcionando. Se não tiver, eu vou buscar lá nessa rede de apoio, né, um outro local para não, né, deixar esse sujeito mais vulnerável, né? Então depende muito de como cada sujeito, a caixinha de ferramenta que esse membro da família tem para gerenciar aí as adversidades, né? Óbvio que ninguém vivenciou, eu digo ninguém do nosso contexto aqui, vivenciou uma pandemia como essa, né? Então, está testando todos nós. Então, às vezes, a gente vai tirar aí, buscar lá na nossa caixinha de ferramentas aquilo que é mais parecido, né, com algum momento de crise que nós vivenciamos em outros recortes. Então, se esse membro da família ele tem recurso, era um prognóstico positivo, era alguém que se engajava, era alguém que tinha, né, dava uma vazão à música, à pintura, à arte, né, continuar aí tentando estimular para que ele possa estar mais próximo daqueles movimentos, né, que eram terapêuticos para o sujeito. Se é alguém que não pode socializar, mas que, né, tinha no plano de cuidado dele a troca, né? Ele ia lá no centro cultural, no CUCA, agora, né, participar de aula de pintura, agora não tem mais. Eu vou buscar, verificar se o CUCA está oferecendo alguma ferramenta online, né, alguma live, ou verificar se existe a possibilidade dele fazer, né, essas atividades em casa. Então, tentar aproximar aí esse sujeito daquela realidade que ele vivenciava anteriormente, né, no plano de trabalho. Muito bom, Dan. Teve mais uma aqui do Davidson, que está aí com a gente também. Ele questionando como é que a rede de atenção psicossocial, né, trabalha no acolhimento de novos usuários, né? Como é que funciona essa porta de entrada? Isso. Geralmente, o acolhimento, ele surge especificamente dependendo do tipo de serviço, né? Se a gente for parar aí para pensar nos diversos tipos de CAPs, geralmente esse processo é um processo de encaminhamento, né? Mas tem a demanda espontânea também, né? A
Mas, geralmente alguém conhece, né, o serviço do CAPES, indica, olha, fulano, tem um CAPES, né, em tal lugar, em tal bairro, que acolhe pessoa, né, com transtorno mental, com depressão, né, com esquizofrenia, então leva fulano lá. O processo de acolhimento é um processo que passa por algumas etapas, né? Primeiro precisa entender num serviço específico se o paciente ele tem demanda para aquele serviço, né? Então o acolhimento ele surge inicialmente nesse primeiro contato, tentando fazer esse levantamento, né, da demanda desse usuário. Então por isso que é importante entender se esse usuário ele tem aí nesse primeiro momento algum indicativo de sofrimento, né? E aí se ele tem esse indicativo de sofrimento já, né, se aproxima de um transtorno mental severo e persistente, que geralmente é o tipo de suporte oferecido pelo CAPES, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial e ordenador dessa rede, né? Se ele tiver perfil, qual é o perfil, né, específico? Geralmente os CAPES eles atendem pessoas com um quadro de transtorno mental severo e persistente e algumas neuroses graves, né? Então, se é um usuário que tem um sofrimento que é colocado, que é visto nesse primeiro momento como um indicativo leve ou moderado, né, o serviço acolhe, escuta, orienta, encaminha, né, geralmente para um outro serviço que consegue dar conta daquela realidade, né? E aí, às vezes, nós acessamos muitas clínicas, escolas de psicologia, né? As faculdades, das universidades, às vezes os ambulatórios de saúde vinculados à atenção básica, né? Faz esse encaminhamento e aí o sujeito fica, né, sob os cuidados dessa outra equipe. Se percebe que esse usuário tem, né, um indicativo de um transtorno mental, né, grave, como uma depressão, como uma psicose, né, uma esquizofrenia, esse usuário ele é acolhido no serviço, ele é matriculado no serviço, né, e ele é encaminhado para as terapêuticas desse serviço. Ele é convidado a participar aí de uma consulta com o psiquiatra, de uma consulta com o psicólogo, né? Ele é apresentado aí as oficinas terapêuticas e aí o usuário vai passar por um processo de construção do seu projeto terapêutico singular, que é o seu plano de cuidado específico. E aí, em cima disso, ele vai ser monitorado, vai ser acompanhado e vai ser estimulado também a participar aí daquilo que o território onde ele está inserido tem a oferecer para ele, né? Porque hoje, quando a gente fala de acolhimento em saúde mental, não se restringe somente ao acolhimento na unidade, no serviço de saúde, mas acolher o usuário numa rede, essa rede de atenção psicossocial, ela leva em consideração a vizinhança, ela leva em consideração a igreja, as escolas, as faculdades. Então, eu preciso fazer um trabalho criativo. O sujeito precisa estar integrado na sociedade, porque não adianta nada ele ser acolhido somente no serviço de saúde, quando ele volta para casa ele é utilizado, ele é violentado, né? Na escola ele é motivo de bullying, na faculdade, né, ele fica num processo de isolamento, ninguém insere ele nos grupos. Então, esse acolhimento ele é um acolhimento a nível de coletividade, ao nível de rede, né? Então, não pode ser somente no serviço, porque senão a gente acaba vinculando esse usuário numa ideia que é uma ideia que era muito comum no hospital psiquiátrico, né? A ideia de fazer com que o sujeito seja refém do CAPS. Uma coisa que a gente precisa desconstruir isso. O local do usuário no campo da saúde mental é na família, na comunidade, é em qualquer lugar onde ele se sinta à vontade, né? Então, o usuário no campo da saúde mental precisa, né, ser estimulado a estar integrado na sociedade. Ele não pode ser refém do CAPS. A vida do sujeito não acontece somente no CAPS. Ele não pode ser acolhido somente no CAPS. Justamente, Dan, muito bem colocada essa questão, né, de não simplesmente mudar o local da institucionalização, né, mas de fato promover essa autonomia para o usuário daquele serviço, né? Bom, creio que por hoje é só. Muito obrigado novamente, Daniel, pela disponibilidade, né? Você sempre presente, né, em nossa formação, na continuação disso. É muito bom estar aqui dividindo esse momento. Acredito que as dúvidas foram sanadas, né, que sua explanação foi mais concisa possível, objetiva, né, sem vazão para ambiguidades ou coisas do gênero.
né? Em nome da equipe aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Se deixar eu falando aqui, eu vou agradecer o resto da noite. Mas é isso, né? Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, né? Sim. Até porque esse cenário deu uma balançada na rotina, né? A gente acha que tem controle de alguma coisa, mas a gente está sempre percebendo o quanto a gente não tem esse controle, né? E no mais é isso. Gel, quer adicionar alguma coisa aí? Acho que ela caiu. Meu ouvido atrasou. Enfim, ela agradece por fora. Enfim, Daniel, mais uma vez, né, estamos à Ela disposição, voltou. né? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora Agora estamos. sim, voltou. Sim. Oi, Jéssica. Eu tô com um problema aqui na conexão, mas, Daniel, obrigada pelo convite, por todo o carinho e pela atenção. Eu acredito que as pessoas conseguiram, sim, compreender e você passou um conhecimento incrível aqui. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Pode contar comigo aí, né? Juntos aí, eu acho que esse momento, né? A saúde mental, de uma forma geral, né? Ela sempre foi negligenciada aí pelas políticas públicas, né? Então, nós temos uma importância, né? Enquanto profissionais do campo da saúde mental, e eu digo também no campo da militância, né? Acho que o movimento da reforma psiquiátrica é um movimento que ele leva em consideração aí todo o engajamento da sociedade, né? Precisa estar atento aí às modificações, às portarias, lutar aí por uma sociedade que possa, né, garantir os direitos de todos, né? Inclusive aí das pessoas que têm transtorno mental e das famílias, né? Muitas vezes estão no processo de vulnerabilidade e a gente precisa, né, estar atento a todos os reflexos, né, dessa negligência no campo da saúde mental. Tem dados que são assustadores, né? O Brasil é o país que, segundo a Organização Mundial da Saúde, apresenta, né, os indicadores aí de quadro de ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Temos aí 9,3% da população com algum tipo de transtorno aí no campo da ansiedade, né? É o país mais ansioso do mundo, e quando a gente fala disso, é um fator de risco para a sociedade como um todo, né? No contexto de pandemia, como é que essas pessoas estão gerenciando aí essas particularidades? Como é que estão gerenciando, né, esse processo aí tão delicado, né, frente aí a algum tipo de transtorno de ansiedade? É o país com 5,8%, né, da população com um quadro de depressão, né? Então, é um país com indicadores de índices aí elevados de depressão, né? Na América Latina, nós somos os primeiros, né? Perdemos aí a nível de América para os Estados Unidos. Então, é uma realidade preocupante, né? Uma realidade que a própria Organização Pan-Americana da Saúde pontua, né? Que existe aí indicadores de que pós-pandemia nós vamos ter fatores de risco aí para a questão do adoecimento psíquico e para o suicídio, né? Então não adianta a gente falar só sobre suicídio no período do Setembro Amarelo, né? A gente precisa falar sobre saúde mental, né, de uma forma geral durante os 365 dias do ano, né? E a gente só encontra um foco na mídia e nas discussões nesse mês específico. Os suicídios vão continuar acontecendo, infelizmente, né? Depois do setembro, né? Se a gente não conseguir encontrar uma realidade diferente dessa realidade, que é uma realidade, né, ainda muito cruel e assustadora. Agradeço mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Bom final de semana para todos. Eu sei que vocês têm evento ainda amanhã e domingo, né? Sucesso aí nas próximas apresentações e parabéns mais uma vez aí pelo engajamento e pela oportunidade de apresentar à sociedade discussões tão ricas, né? Valeu, meu povo. Obrigado. Nada, professor. Até a próxima.